De locomotivas a vapor, a carros de corrida de luxo e de dirigíveis, a aviões de combate de última geração, no valor de vários milhões de euros. As diversas formas de locomoção sempre tiveram um fascínio fundamental para as pessoas. Isso não se aplica apenas aos clássicos do trânsito, mas é claro, em particular, aos famosos veículos de cinema e televisão, que às vezes até definiam as séries. E ainda mais estranho quando você se depara com tesouros abandonados no meio do caminho, que provavelmente valiam somas incríveis em seu auge. Por isso nós fomos atrás para desvendar estes grandes mistérios. Neste vídeo, você encontrará uma seleção de veículos interessantíssimos e fascinantes que foram encontrados abandonados em algum lugar ao longo do tempo. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like, inscreva-se em Mundos Escondidos e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Homens Misteriosos. O filme Homens Misteriosos, de 1999, ainda tem uma grande comunidade de fãs e desfruta de um certo status de culto entre os entusiastas do cinema e da televisão. Uma parte não insignificante da propaganda por trás deste título está ligada a um veículo muito específico, uma van blindada que desempenha um papel importante no filme. O Herkimer Battle Jitney, como era conhecido, poderia ter tantos fins militares quanto civis. Portanto, foi uma surpresa particular para os fãs que alguém tivesse aparentemente começado a reconstruir realmente o veículo. E acredite se quiser, apenas para deixá-lo apodrecer em um quintal. Durante vários meses, os fãs tentaram entrar em contato com o proprietário para salvar o veículo. No final, parece que foi realmente encontrado um novo proprietário, que não só quer restaurar o Herkimer Battle Jitney, mas também trazê-lo de volta à sua condição a partir do filme. Portanto, poderia haver um final feliz. Até porque um veículo e uma relíquia como essas poderia valer um bom dinheiro. Bicicletas. O Burning Man Festival é uma das concentrações mais impressionantes de seu gênero e acontece todos os anos em um deserto nos Estados Unidos. A arte está em primeiro plano no site nos últimos anos, graças à popularidade crescente, a extensão do site também tem se tornado cada vez maior. O festival agora cobre uma área tão grande que muitos visitantes levam bicicletas para o festival para se deslocarem entre os diferentes locais. O que é, por um lado, um sinal do sucesso do festival, que se tornou um problema, como mostraram algumas fotos de 2017. Até 5.000 bicicletas empoeiradas foram amontoadas no final. Elas foram simplesmente deixadas para trás por seus proprietários. O enorme cemitério de bicicletas se tornou um problema, e no final, algumas delas puderam ser recolocadas em circulação. Outras tiveram que ser doadas para que não acabassem no deserto para sempre, como uma relíquia para o lixo do festival. Mesmo assim, ainda ficaram muitas bikes para contar história. McMurrow. O Fjord de Vancouver é o lar de um veículo que teve uma história extremamente atribulada. Originalmente projetado para a Expo de 1986, o edifício flutuante nada mais era do que um McDonald's de um tipo especial. Aqui os visitantes da Feira Mundial no Porto de Vancouver foram alimentados com um design único. Entretanto, após o final da Expo, a história de sucesso do fast food flutuante também terminou. Pouco tempo depois, o McDonald's teve que desocupar a propriedade e o edifício passou para as mãos de novos proprietários que não pareciam estar realmente interessados no que aconteceu com seu investimento. Enquanto isso, o edifício caiu em completa degradação e foi rebocado para uma parte remota do fiord, onde ainda se encontra ancorado. Exploradores urbanos fizeram algumas visitas aí e, nos últimos anos, documentaram a decadência. Quanto tempo ele pode permanecer flutuante não é totalmente claro, mas se a deterioração continuar assim, esta peça única da história provavelmente vai acabar no fundo do fiord. Batmóvel. O Batmóvel tornou-se uma peça central da franquia ao longo das gerações de filmes do Batman. A cada novo Batman, havia também uma nova versão do veículo. Havia a versão clássica de cauda longa, que continua sendo um dos brinquedos mais populares até hoje, mas também os novos gadgets tecnológicos vistos nos filmes do novo visual do Batman. Não apenas os veículos foram construídos para os próprios filmes, mas muitos fãs da série Batman tinham veículos correspondentes feitos por eles mesmos, especialmente nos Estados Unidos, onde você poderia até mesmo obter uma licença para a estrada com tais veículos. Foi ainda mais espantoso quando um Batmóvel clássico foi subitamente descoberto, completamente abandonado em um campo. O post no Instagram com as imagens correspondentes mostrou o Batmóvel em um campo fora de Dallas. Era um clássico Batmóvel Tim Burton,
completo com seu interior que o acompanhava. Observadores de toda a web acreditam que foi uma imitação usada em um parque temático, que tinha os direitos da franquia na época. O que exatamente aconteceu com a réplica muito detalhada e fiel à original não pode ser encontrado hoje. Espera-se que tenha encontrado um novo proprietário que aprecie o valor deste incrível veículo. Narcotanque. É bem conhecido que os cartéis de drogas do México têm recursos incríveis à sua disposição e estão até na posse de alguns veículos do exército. A luta incansável entre eles, e não menos importante contra a polícia do México, torna necessário que eles se equipem com armas do melhor tipo. Há apropriadamente algumas fotos de tanques caseiros que foram descobertos pela polícia. Os próprios caminhões e vans convertidos foram equipados com blindagem e tem tudo, desde uma pá para remoção de bloqueios de estradas até torres com metralhadoras. Alguns dos modelos podem agora ser encontrados em museus no México, enquanto os cartéis do outro lado estão há muito tempo na posse de tanques reais. Submarino. Após o fim da União Soviética, começaram tempos difíceis para a Rússia. A revolução às vezes era sangrenta e se sentia em todas as partes da antiga potência mundial. No entanto, o exército foi particularmente afetado. O exército outrora mais forte, ou pelo menos o segundo mais forte, não só quase não tinha mais recursos, como grande parte do equipamento foi simplesmente abandonado. Isto levou não apenas ao fato de que hoje se pode encontrar ônibus espaciais esquecidos no Cazaquistão, mas também que todo um cemitério de submarinos se acumulou em águas russas. Nos mares nórdicos, os submarinos nucleares abandonados ainda podem ser encontrados em vários lugares. Eles simplesmente foram deixados para trás, juntamente com uma enorme quantidade de resíduos cindíveis. Eles estão poluindo devagar, mas seguramente os velhos portos, e ninguém parece se sentir responsável por isso, considerando que estes submarinos já foram o centro de poder e da força da defesa russa, e ainda mais surpreendente que hoje, se você tiver sorte, possa encontrar um submarino que ainda tem todos os seus elementos. Corrente de ar. O projeto que faliu, Transrapid, na Alemanha, estava longe de ser a primeira e única tentativa global de conseguir uma reviravolta nos transportes e uma revolução ferroviária com novas tecnologias. Um bom exemplo de projetos anteriores pode ser encontrado com a chamada Luftzug. O projeto dos anos 70, a ser implementado no Colorado, previa uma frota de trens que chegaria a 400 km por hora. Alguns dos trens foram realmente concluídos no final do projeto e agora podem ser encontrados atrás de uma cerca em Pueblo, Colorado. Os trens de aparência futurista pareciam ter sido estacionados ali e não foram realmente conservados desde então. É difícil dizer hoje o que acabou por causar o fracasso do projeto. Se acredita nos relatórios da época, as enormes preocupações de segurança, bem como o financiamento, que não se encaixavam e no final, portanto, tudo que resta desse ambicioso projeto são as relíquias, que são um ponto de encontro popular para os exploradores urbanos interessados nessa parte da história de sua própria cidade. Naufrágio. É claro que os naufrágios não são incomuns em todo o mundo. Eles podem ser encontrados tanto na costa ocupada como na costa deserta e nas mais diversas idades da humanidade. No caso do naufrágio que está se desfazendo devagar, mas seguramente ao largo da costa de Lanzarote, há várias razões para o fascínio. Por um lado, ele correu diretamente da costa e pode, portanto, ser observado por mergulhadores que se aventuram na praia, bem como do continente. Por outro lado, a decadência e reconquista da natureza pode ser observada aqui quase em movimento vivo. Desde que o navio encalhou em 1981, ele continuou a decair, e há alguns anos, ele provavelmente desapareceu completamente no oceano. Desde então, tornou-se um recife natural para o ambiente ao redor e é, portanto, um pequeno tesouro especial em uma praia bem remota em Lanzarote. Floresta flutuante. Outro exemplo famoso de um naufrágio que está lentamente se tornando parte da natureza novamente é o SS Airfield, no porto de Sydney. O navio, de 102 anos, deveria ter sido demolido aqui nos anos 70, mas o cemitério do navio foi abandonado e o navio foi simplesmente deixado onde estava. Com o passar do tempo, ele começou a voltar à vida na velha estrutura do navio e uma pequena floresta própria cresceu de dentro para fora. Assim, o naufrágio é agora conhecido como uma floresta flutuante e é um dos destaques nesta parte do porto de Sydney.
Carro Ecto 1. O Ecto 1 é o carro conhecido da série de filmes Caça-Fantasmas e desfruta de seu culto próprio entre os fãs do filme e da série também. Similar ao que aconteceu com Batman, tanto os fãs quanto as empresas tiveram réplicas desse carro projetado, o que muitas vezes envolve um grande esforço. Portanto, é ainda mais lamentável se tal cópia for simplesmente largada às traças para apodrecer. E este é exatamente o caso, se quisermos acreditar em um vídeo do TikTok. Presumivelmente no norte da Califórnia, uma réplica do carro dos filmes, não muito exata, mas muito boa, está de pé em um campo e foi deixada à sua própria sorte. Se algo aconteceu com o carro desde sua descoberta, ou se ele ainda pode ser encontrado lá, não é conhecido, mas pode-se esperar que haja um novo proprietário para o veículo. E a gente espera que estes exemplos do vídeo tenham entretido você pelo menos um pouquinho. Você tem conhecimento de alguns casos similares? Conte pra gente aí nos comentários abaixo.